Estações telepáticas entre vivos. O agente transmite ao percipiente o fantasma alucinatório de si mesmo e não o de terceiras pessoas, nas quais pense por acaso, isto é, se se tratasse de telepatia, os camaradas do moribundo deveriam ter percebido o fantasma deste último e não o de sua defunta mulher. Tendo em conta, por conseguinte, essas circunstâncias que contradizem a explicação telepática do acontecimento, a espírita adquire grandes probabilidades de ser a explicação verdadeira e autêntica. Caso 53. Extraio dos Proceedings of TSPR. Vol. Vi. Pag. 293. Foi comunicado a essa sociedade por Miss Walker, prima da protagonista. Escreve ela: meus pais tiveram muitos filhos, a maior parte dos quais morreram na infância. Sobreviveram Susana, Carlota e eu. Por causa dessas numerosas lacunas, Susana tinha mais que 20 anos de idade. Meu pai era proprietário de um domínio inalienável, o que fez com que a morte desses dois rapazes, William e John, o primeiro morto na adolescência e o outro na infância, tivesse sido a maior desgraça de sua vida. Susana lembrava-se dos dois rapazes. William nascera e morrera muito antes de meu nascimento. John finara-se com a idade de 2 anos, mal tinha eu nascido. Não existia retrato de William. Tu conheces o retrato de John? Trata-se desse quadro a óleo, no qual está representada uma criança em tamanho natural, vacilante sobre seus pezinhos, vestida de branco, com sapatinhos azuis, ao lado da qual se vê um galgo deitado e diante dele uma laranja que lhe rola aos pés. Eu tinha atingido a idade de 20 anos, Susana estava com 40 e Carlota com 30. A saúde de nosso pai declinava rapidamente. Vivíamos, então, unidos em deliciosa e pequena casa, nos limites da comuna de Arrogate. No dia a que me refiro, Carlota sentira-se mal, havia sido tomada repentinamente de arrepios e o doutor lhe tinha aconselhado que se deitasse. À tarde dormia ela tranquilamente. Susana e eu estávamos assentadas ao lado da cama. O sol já se tinha posto e começava a sombrear, embora não estivéssemos ainda em profunda obscuridade. Ignoro desde quando estávamos assim assentadas. Na ocasião em que levantei a cabeça percebi uma luminosidade dourada sobre o travesseiro de Carlota. Nessa luminosidade apareceram 2 pequenos rostos de querubins que encaravam fixamente a doente. Fiquei algum tempo a olhar, como extasiada, e a visão não desaparecia. Enfim, estendendo a mão a Susana, por cima da cama, disse simplesmente: Susana, olhe um pouco para o alto. Ela olhou e exclamou com expressão de grande espanto: oh! E Melina, são William e John? Continuamos a olhar essa visão, como se fôramos fascinados, até que tudo desapareceu como um quadro que se dissolvesse. Algumas horas mais tarde Carlota era atacada de repentino acesso inflamatório e expirava poucos minutos depois. Proceedings of TSPR, Vol. Vi. Pags. 293.294. O caso que acabamos de ler é contado por Podimori, o qual nota que, para explicar a visão, não é necessário supor a presença espiritual dos 2 irmãozinhos mortos, visto como é possível supor, com mais probabilidade, que a aparição fosse o reflexo do pensamento da doente. À falta de atestados opostos e precisos, não nos restaria mais que aceitar a explicação proposta por Podimori, se na narrativa acima não se encontrasse uma circunstância que poderia ter o valor de demonstração indireta do contrário. Esta circunstância é contida no parágrafo em que se diz que Susana se lembrava das 2 crianças, que a Melina, a que conta o fato, não se lembrava nem de uma nem de outra e que não existia retrato da primeira. Ora, se bem refletirmos, tudo isso significa que a outra irmã, Carlota de menos 10 anos de idade, que Susana devia lembrar-se somente do irmão mais moço, John, sem o que a autora da narrativa não teria deixado de escrever que as 2 irmãs e não unicamente Susana se lembravam dos 2 rapazes. Como não o fez, é evidente que Carlota não se encontrava na situação de sua irmã mais velha, Susana. E nem mesmo da mais nova, que não se lembrava de nenhum dos irmãozinhos. A dedução que acabo de tirar parece, pois, inevitável. É claro, portanto, que a visão percebida por Emelina não podia ser o reflexo do pensamento da irmã moribunda, visto como esta última ignorava os traços do mais velho dos irmãos aparecidos. A explicação espírita deste episódio torna-se, por consequência, impossível de evitar. Caso 54. Enfim, um caso rigorosamente verificado e muito interessante, posto que não se saiba a que hipótese nos socorrermos para explicar os fantasmas manifestados ao percipiente que revestem provavelmente um caráter simbólico.
Extraio o caso do Jornal of SPR. 1908. Pags. 308.311. O Dr. Burgess envia ao Dr. Dixon o episódio seguinte, que se passou em presença do Dr. Helms, especialista em moléstias nervosas. MG, protagonista do episódio, escreve: o que se desenrolou diante de mim, durante as 5 últimas horas de vida de minha pobre mulher, converteu-se, a meus olhos, na questão seguinte, muito debatida e que não chegarei nunca a resolver, isto é, se eu estava mentalmente alucinado ou se, ao contrário, foi-me concedido o dom da clarividência. Antes de descrever os acontecimentos e no interesse daqueles que lerem estas páginas, tenho a declarar que não faço uso de bebidas alcoólicas, nem de cocaína, nem de morfina, que sou e fui sempre moderado em tudo, que não possuo um temperamento nervoso, que minha mentalidade nada tem de imaginativo e que sempre fui considerado como homem ponderado, calmo e resoluto. Acrescento que, não somente nunca acreditei no que se chama espiritismo, com os fenômenos relativos de materializações mediúnicas e do corpo astral visível, como fui sempre hostil a essas teorias. Minha mulher morreu às 11h45 da noite de sexta-feira, 23 de maio de 1902, e só às 4 horas da tarde desse mesmo dia foi que me persuadi que estava perdida toda a esperança. Reunidos em torno do leito, na expectativa da hora fatal, estávamos muitos amigos, o médico e 2 enfermeiras. Eu permanecia sentado à cabeceira da moribunda, apertando nas minhas a sua mão direita. Os amigos ficaram espalhados pelo quarto, uns sentados, outros em pé. Ninguém falava, atentavam todos na respiração da doente, que se tornava cada vez mais fraca. Assim se passaram 2 horas, sem que se observasse nenhuma alteração. Os criados anunciavam que o jantar estava à mesa, mas ninguém parecia disposto a ir servir-se. Às 6h30 pedi com insistência aos amigos, ao médico e às enfermeiras que fossem jantar, sem demora, porque a espera podia prolongar-se ainda. Todos, menos 2 pessoas, seguiram meu conselho. 15 minutos mais tarde, isto é, às 6h45, estou certo da hora porque havia um relógio colocado diante de mim, sobre um móvel, aconteceu-me voltar o olhar para a porta de entrada e percebi sobre o sólio, suspenso no ar, 3 pequenas nuvens muito distintas, dispostas horizontalmente, parecendo cada uma do comprimento de cerca de 4 pés, com 6 a 8 polegadas de volume. A mais próxima do sólio estava deles separada por 2 pés, mais ou menos, as outras seguiam com intervalos de cerca de 6 polegadas. Meu primeiro pensamento foi que os amigos, e lhes peço perdão por esse injustificado juízo, se tinham posto a fumar, além da porta, de maneira que o fumo dos seus charutos penetrasse no quarto. Levantei-me de salto para ir reprochá-los e notei que nas proximidades da porta, no corredor e no quarto não havia ninguém. Espantado, voltei-me para olhar as nuvenzinhas que, lentamente, mas positivamente, se aproximavam da cama, até que a envolveram por completo. Olhando, através dessa nebulosa, percebi que ao lado da moribunda se conservava uma figura de mulher, de mais de 3 pés de altura, transparente, mas ao mesmo tempo resplandecente de uma luz de reflexos dourados. Seu aspecto era tão glorioso, que não há palavras capazes de descrevê-lo. Ela vestia um costume grego de mangas grandes, largas, abertas, tinha uma coroa à cabeça. Essa forma mantinha-se imóvel como uma estátua no esplendor de sua beleza, estendia as mãos sobre a cabeça de minha mulher, na atitude de quem recebe um hóspede alegremente, mas com serenidade. 2 formas vestidas de branco se detinham, de joelhos, ao lado da cama, velando eternamente minha mulher, enquanto que outras formas, mais ou menos distintas, flutuavam em torno. Acima de minha mulher estava suspensa, em posição horizontal, uma forma branca e nua, ligada ao corpo da moribunda por um cordão que se lhe prendia acima do olho esquerdo, como se fosse o corpo astral. Em certos momentos, a forma suspensa ficava completamente imóvel, depois, contraía-se e diminuía até reduzir-se a proporções minúsculas, não superiores a 18 polegadas de comprimento, mas conservando sempre sua forma exata de mulher. A cabeça era perfeita, perfeitos o corpo, os braços, as pernas. Quando o corpo astral se contraía e diminuía, entrava em luta violenta, com agitação e movimento dos membros, com o fim evidente de se desprender e libertar do corpo físico. E a luta persistia até que ele parecia cansar, sobrevinha, então, um período de calma, depois o corpo astral começava a aumentar, mas para diminuir de novo e recomeçar a luta.
Durante as 5 últimas horas de vida de minha mulher, assisti, sem interrupção, a essa visão pasmosa, que outros definirão como puderem. Não havia meio de fazê-la apagar-se de meus olhos, se me distraía conversando com os amigos, se fechava as pálpebras, se me achava de outro lado, quando voltava a olhar o leito mortuário, revia inteiramente a mesma visão. No correr das 5 horas experimentei a estranha sensação de opressão na cabeça e nos membros, sentia minhas pálpebras pesadas como quando se está tomado pelo sono, e as sensações experimentadas, unidas ao fato da persistência da visão, fazia-me temer por meu equilíbrio mental, e então dizia ao médico muitas vezes: doutor, eu enlouqueço. Enfim, chegou a hora fatal, depois de um último espasmo, agonizante deixou de respirar e vi, ao mesmo tempo, a forma astral redobrar de esforços para libertar-se. Aparentemente, minha mulher parecia morta, mas começava a respirar alguns minutos depois, e assim aconteceu por 2 ou 3 vezes. Depois, tudo acabou. Com o último suspiro e o último espasmo, o cordão que a ligava ao corpo astral quebrou-se e eu vi esse corpo apagar-se. Também as outras formas espirituais, assim como a nebulosidade de que fora invadido o quarto, desapareceram subitamente, e, o que é estranho, a própria opressão que eu sentia assumiu-se como por encanto e permaneci de novo como fui sempre, calmo, ponderado, resoluto. Dessa forma fiquei em condições de distribuir ordens e dirigir os tristes preparativos exigidos pelas circunstâncias. Deixo aos leitores a liberdade de julgarem se realmente eu me encontrava tomado de acesso alucinatório determinado pela ansiedade, sofrimento ou fadiga, ou se, por acaso, se me tinha dado perceber uma parcela da existência espiritual, com sua paz, sua felicidade, sua beleza. O Dr. Reims, testemunha dos fatos, escreve longa carta de confirmação, da qual tiro este trecho: desde que a doente se extinguiu. MG, que durante 5 horas havia ficado à sua cabeceira, sem dali sair, levantou-se e deu as ordens que as circunstâncias requeriam, com expressão tão calma, de homem de negócios, que os assistentes ficaram surpresos. Se ele tivesse sido submetido, durante 5 horas, a um acesso de alucinação, o espírito não se lhe teria tornado claro e normal de um momento para outro. 17 dias já se passaram depois da visão e da morte de sua mulher. MG continua a mostrar-se perfeitamente são e normal de corpo e de espírito. Assinado, Dr. Seirens, este caso é tão interessante como embaraçoso. Com efeito, encontra-se na descrição do corpo astral, suspenso sobre a moribunda, detalhes impossíveis de explicar pela hipótese alucinatória, porque concordam com descrições do mesmo gênero, dadas por percipientes, ignorando uns as dos outros, ao mesmo tempo, são bastante curiosos para que possam ser explicados pela hipótese das circunstâncias fortuitas. Tal é o incidente das alternativas de crescimento e diminuição experimentadas pelo corpo astral, antes de exteriorizar-se definitivamente, e isso segundo o fluxo e refluxo da vitalidade da moribunda. Foi citado precedentemente, caso 35, a descrição de um caso análogo observado no leito de morte de uma criança, e, em minha obra sobre os fenômenos de bilocação, Análise de Ciências Psíquicas, março e abril de 1911, lembrei um caso análogo do qual o reverendo Stanton Moses era o percipiente. Repito, pois, que como cada um dos percipientes apontados ignorava a experiência dos outros, e como essas concordâncias não podem ser atribuídas a coincidências fortuitas, somos conduzidos a admitir que eles testemunharam a objetividade dos fenômenos percebidos. Segue-se que, nos casos de que nos ocupamos, a visão do desdobramento fluídico da agonizante deveria ser considerada como objetiva. Isso admitido, como explicar a aparição de uma forma feminina vestida de costume grego, com uma coroa na cabeça? Esse conjunto de detalhes nos faz supor que a forma tinha um caráter simbólico. Neste caso, em que consistia ele? Seria uma criação alucinatória da mentalidade do percipiente ou uma projeção telepático-simbólica, tendo por origem a mentalidade de uma entidade espiritual? No casuística metapsíquica encontra-se certo número dessas projeções telepáticos simbólicas, tendo provavelmente uma origem transcendental, e isso, especialmente, no grupo das premonições, de sorte que o exemplo narrado entraria em uma ordem de fatos conhecidos. Como quer que seja, é inoportuno estendermos no estudo de um episódio que, por enquanto, parece inexplicável. Mais vale concluir, admitindo que houve neste caso promiscuidade de manifestações, em parte realmente supranormais e em parte alucinatórias. Sexta categoria.
Exemplos de aparições de defunto produzidas pouco depois de um caso de morte e percebidas na mesma casa em que jaz o cadáver. Todos podem aperceber-se da grande importância teórica dos casos de que nos vamos ocupar. Se chegássemos a recolher-lhes um número suficiente, representariam preciosa contribuição em favor da tese espiritualista. Essa possibilidade está, entretanto, ainda bem longe. Os fatos em questão são dos mais raros. Isso não pode espantar, dadas as condições excepcionais que são necessárias para que eles se possam produzir. Caso 55. O caso seguinte, que tiro do vol. V. Pag. 422, dos Proceedings of TSPR, é também o único que conheço. Agosto, 1886. No sábado, 24 de outubro de 1868, despedimos-nos de nossos amigos, os Marqueses de Lis, com os quais permanecêramos em Malvernwell, para irmos a Chiltern, residência de um cunhado de meu marido, Georges Copeland. Desde algum tempo já este estava doente, em consequência de um ataque de paralisia, que o havia reduzido à imobilidade, ficando, no entanto, perfeitamente sãs suas faculdades mentais. Esta última circunstância fazia que seus amigos ficassem perto do doente, a fim de adoçar-lhe a desventura, tanto quanto possível. Aproveitando a pouca distância que nos separava, resolvemos, por nossa vez, fazer o outro tanto. Fomos, porém, informados de que o doente já tinha outras pessoas em sua casa. Decidimos, então, ir para Chiltern, sem o prevenir, a fim de alugar um apartamento, antes que ele nos impedisse de fazer, por um convite. Tomamos vários quartos situados na vizinhança da habitação de Copeland. Feito isso, estávamos prontos para nos ausentar do hotel, quando muitos frascos de remédios, dispostos em uma mesa, atraíram o nosso olhar. Perguntamos se havia doentes na casa e nos informaram que certa senhora R., hóspede no hotel com sua filha, estava doente desde algum tempo, era coisa de pouca importância e não havia perigo. Depois dessa ocasião não pensamos mais no assunto. Logo após fomos à casa de Copeland e, no correr da tarde, veio a pronunciar-se o nome dos nossos vizinhos de hotel. Copeland disse, então, que conhecia a senhora R., explicou que ela era viúva de um doutor, ex-clínico em Chiltern, e que uma de suas filhas se casara com um professor de colégio, um certo Sr. V. Lembrei-me então de ter conhecido a senhora V. por ocasião de uma recepção em casa do Dr. Barry, e ter nela feito reparo por causa de sua grande beleza, enquanto ela conversava com a dona da casa. Era tudo o que eu sabia a respeito dessas senhoras. Na manhã de domingo, à hora do almoço, observei que meu marido parecia preocupado. Terminado que foi o repasto, perguntou-me ele, ouviste arrastar uma cadeira, há pouco? A velha que mora embaixo morreu na própria cadeira, esta noite. Arrastaram esse móvel, trouxeram-na para o quarto. Fiquei muito impressionada, era a primeira vez que me encontrava nas proximidades de um cadáver. Desejei, pois, mudar sem demora, de apartamento. Muitos de nossos amigos, sabendo do fato, nos tinham gentilmente oferecido hospitalidade, mas meu marido se opusera, lembrando que uma mudança é sempre um aborrecimento, que meus terrores eram tolos, que ele não achava nenhum prazer em deslocar-se num dia de domingo, que não era generoso partir porque uma pessoa havia morrido e que, enfim, se assim procedessem para conosco, não nos deixaríamos de aborrecer. Em suma, tivemos que ficar. Passei o dia em companhia do cunhado e das sobrinhas e só voltamos ao hotel à hora de ir para a cama. Depois de haver adormecido, acordei de repente, como de hábito, alta noite, sem causa aparente e vi distintamente, ao pé da cama, um velho fidalgo, de rosto gordo, rosado e sorridente, com um chapéu na mão. Estava vestido com um casaco azul celeste, de talhe antigo, guarnecido de botões de metal, tinha um colete claro e calças da mesma cor. Quanto mais o encarava, melhor lhe discernia os menores detalhes do rosto e das vestes. Não me senti muito impressionada. Depois de algum tempo ensaiei fechar os olhos durante 1 ou 2 minutos. Quando os reabri, o velho fidalgo tinha desaparecido. Dormi algum tempo depois. Vindo amanhã, propus-me nada dizer a ninguém do que me tinha acontecido, até que tivesse visto uma de minhas sobrinhas, a qual queria expor o fato, a fim de saber se, por acaso, não haveria nenhuma semelhança entre o Dr. R. e o fidalgo da minha visão. Apesar de me parecer absurda essa ideia, queria certificar-me. Encontrei minha sobrinha, Maria Copeland, hoje a Sra. Brandling, de volta da igreja, e logo lhe perguntei, o Dr. R.
Não tinha o aspecto de velho fidalgo, de rosto cheio, rosado e sorridente, etc, etc. Ela estremeceu de espanto. Quem tu disse? Perguntou. Nós dizíamos, de fato, que ele se assemelhava mais a um bom feitor de fazenda do que a um doutor. Como é estranho que um homem de aspecto tão vulgar tivesse por filha tão bela criatura. Tal é a narrativa rigorosamente exata do que me aconteceu. Minhas duas sobrinhas estão ainda vivas e devem lembrar-se exatamente de tudo isso. Naturalmente, não estou em condições de explicar o fato. O corpo da velha senhora jazia no quarto que ficava imediatamente abaixo do nosso. O que me surpreende, sobretudo, é que eu tivesse ficado tão pouco impressionado e que pudesse dormir alguns instantes depois, sem incomodar ninguém. Assinado, D. Bacchus, o marido da senhora Bacchus. Confirme o acontecimento, Leamington, 27 de setembro de 1886. Li a narração de minha mulher a respeito do que sucedeu em Cheltenham, quando nós aí estivemos em 1868. Ela responde exatamente ao que minha mulher contou de viva voz, na manhã que se seguiu ao fato do qual perfeitamente me recordo. Também me lembro que nessa manhã mesma ela contou todos os detalhes do acontecimento à sua sobrinha. Assinado, Henry Bacchus. Para mais amplos detalhes e outros testemunhos, envio o leitor aos proceedings, no lugar citado. No fato que precede, o detalhe mais importante, sob o ponto de vista teórico, é o da declaração da percipiente de não ter nunca conhecido e não haver tido nunca a ideia do aspecto do defunto Dr. R. O que levaria a admitir a realidade objetiva da aparição, afastando a hipótese de um fenômeno de autossugestão alucinatória provocado na Sra. Bacchus pelo pensamento desagradável de ter perto de si o cadáver da Sra. R., salvo se quiser encontrar a causa da visão num fenômeno de transmissão de pensamento, vindo da filha da Sra. R., pensamento que podia estar voltado para a recordação do pai, ou bem a transmissão de uma imagem análoga percebida em sonho pela mesma pessoa, interpretação que não é preciso rejeitar, porque ela parece assaz gratuita. Conclusões. Com isso, termino a presente classificação, na qual está apenas compreendida a pequena parte dos fatos que tenho recolhido. E conclusão devemos tirar do conjunto desses fatos? Como vimos, ative-me rigorosamente, em todo este estudo, as interpretações científicas da provável alucinação, combinada com a transmissão telepática do pensamento, e determinei-me a isso, considerando que, pela própria natureza dos fenômenos analisados, não era possível separá-los dos puramente alucinatórios ou telepático-alucinatórios. Não me restava outro caminho a seguir, assinalando, é bem de ver, os episódios que pareciam provar a insuficiência das hipóteses apontadas e a necessidade de recorrer à espírita. Esses episódios adquirem valor demonstrativo pela força de seus modos de manifestação, quer porque o doente se encontre, às vezes, em coma, o que exclui a possibilidade de que as visões dos assistentes sejam uma projeção do seu pensamento, quer porque o defunto manifestado é desconhecido do percipiente, sendo em seguida identificado por um retrato, quer porque o fantasma toma um caráter de manifestação premonitória, outra circunstância inexplicável pelas hipóteses alucinatória, sugestiva ou telepática, quer porque se obtém, por vezes, confirmações indiretas em relação à veracidade das informações, sob a forma de prenúncios ou reconfirmações obtidas mediunicamente, o que conduz tais fenômenos para o caminho da experimentação científica, quer, enfim, porque o moribundo ou o percipiente e, por vezes, ambos, são crianças de pouca idade e, por consequência, incapazes de se autossugestionarem ou sugestionarem os outros a respeito de acontecimentos transcendentais, que seus pequeninos cérebros não podem compreender. E este último grupo de provas é o mais importante, porque exclui de maneira decisiva toda hipótese ou objeção contrária, de sorte que é preciso afirmar que alguns fatos bem observados, desta natureza, bastam a demolir irrevogavelmente a hipótese telepático-alucinatória como explicação dos fenômenos em apreço considerados em seu conjunto. A essas inferências que decorrem diretamente dos fatos, é preciso acrescentar as considerações de ordem geral, se os fenômenos, por exemplo, tivessem por causa o pensamento do moribundo dirigido para aqueles que ama, o moribundo, em vez de ser exclusivamente sujeito a fenômenos alucinatórios, representando defuntos, deveria perceber mais frequentemente formas alucinatórias representando pessoas vivas. Ora, isto não se produz nunca. Da mesma maneira, pode-se dizer que, se na crise da morte se realizam fenômenos de visão alucinatória, é também certo que se produzem ainda fenômenos de telepatia,
telestesia, lucidez, premonição, bilocação, etc., todas as manifestações de ordem supranormal, o que torna muito improvável que as aparições de defuntos não sejam também supranormais. A essas considerações não seria inútil aduzir mais esta, se a hipótese alucinatória aplicada aos casos de visão de fantasmas, em geral, parecia crível antes do advento das pesquisas metapsíquicas, o mesmo não se dá agora, se refletirmos no número sempre crescente de visões desta natureza, cuja origem verídica está demonstrada, começando pelos fantasmas telepáticos para passar aos de natureza premonitória e acabar pelas visões das casas assombradas, onde, muitas vezes, o mesmo fantasma, vestido de igual maneira, se manifesta em uma multidão de pessoas, ignorando uma experiência dos outros, o que demonstra a objetividade sui generis desse fantasma e a impotência da hipótese alucinatória para explicá-la. Essas considerações nos levam, pois, a concluir que a hipótese alucinatória, aplicada aos casos de aparições no leito de morte, perde todo direito à exclusividade, dando margem à explicação espírita para muitas dessas aparições. E tudo isso não basta, porque, se analisarmos as modalidades de manifestação da telepatia na qual se fundam todas as suposições da tese adversa, chegaremos à conclusão de que essas modalidades são contrárias à hipótese alucinatória aplicada aos fenômenos estudados. Com efeito, comparando entre si os muitos milhares de casos telepáticos recolhidos, observamos que uma regra indiscutível os governa, a regra a que já fizemos alusão, mas que agora precisamos discutir a fundo, salvo raras exceções, que não se podem levar em conta quando se estabelece uma regra. É sempre o fantasma do agente que se manifesta ao percipiente, enquanto que, nos casos de aparição de defuntos nos leitos de morte, a regra, também indiscutível, é diametralmente oposta. Com efeito, são sempre fantasmas de terceiras pessoas, defuntas, que se manifestam aos percipientes. Vejamos agora o que leva a essa verificação. Começarei por notar que, de uma extremidade à outra desta obra, concedi a meus oponentes a vantagem de pressupor que as transmissões telepáticas de fantasmas de pessoas, nas quais se pensa com intensidade de afeição, constituam a regra. Mas é útil, presentemente, observar que esta suposição não é absolutamente fundada, constitui, mesmo, um erro grosseiro, que não subsiste diante da prova dos fatos. Eles aí estão para mostrar que, quando uma pessoa pensa intensamente em outra, o que é provável que se realize é que a pessoa na qual se pensa percebe o fantasma telepático do agente e não que este transmita a um terceiro o fantasma da pessoa na qual pensou. Entre as duas ordens de fatos há um abismo, com esta circunstância agravante, que somente a primeira é real, a outra é fantástica. E, no entanto, os defensores intransigentes da hipótese telepática pressupõem constantemente esta eventualidade, como se tratasse de uma regra bem estabelecida. Em apoio do que afirmo, farei ainda notar que os tratados de patologia mental registram numerosos exemplos de alucinações coletivas, sobretudo nas crises de alucinações místicas, mas estas se realizam invariavelmente por meio da sugestão verbal e nunca por meio de transmissão telepática do pensamento. Essa verificação é absolutamente sintomática e conforma admiravelmente às considerações que acabamos de expor. Se me perguntassem agora como se pode produzir o fenômeno perturbador da transmissão telepática do próprio fantasma à pessoa na qual se pensa, responderia que ninguém está em condições de explicá-lo atualmente. A telepatia conserva-se, para todos, um mistério profundo. Quanto mais é estudada, menos é compreendida a hipótese fisiopsíquica das vibrações do pensamento viajando ao infinito em ondas concêntricas, com a qual muitos se lisonjeiam de compreender em parte o fenômeno, está agora caída e abandonada pelas pessoas competentes, porque é literalmente inconciliável com os fatos. Sobre este assunto só se pode assegurar o seguinte, que a telepatia é uma coisa espiritual e que, por consequência, se manifesta em uma ambiência espiritual, a que Mies chama ambiência metaetérica. Resignemo-nos, pois, a estudar, durante muito tempo ainda, as manifestações metapsíquicas, acumulando os fatos, classificando-os, comparando-os, analisando-os, a fim de descobrir-lhes as relações e aprender as leis que os governam. Faremos assim verdadeira obra de ciência. Nesta obra sobre os fenômenos de aparições de defuntos no leito de morte, eu me votei à dura empresa e as inferências conclusivas a que cheguei podem ser resumidas nos seguintes termos. Pelos processos de análise comparada entre os fenômenos telepáticos e as visões dos moribundos, parece demonstrado que, quando essas visões são percebidas unicamente pelos assistentes ou pelo moribundo e assistentes,
É preciso excluir, em princípio, que o fato se produz em consequência de uma transmissão telepática do pensamento do agonizante. Segue-se, logicamente, que as visões unicamente percebidas pelo moribundo não podem ter uma origem diferente das outras e que, portanto, sempre como regra geral, a mesma origem deve ser atribuída ao grupo inteiro de fenômenos. Quanto à natureza desta origem, devemos julgá-la pelos casos de visões coletivas, em que a identidade do fantasma, não podendo ser explicada pela transmissão do pensamento alucinado do moribundo, reveste necessariamente o valor de prova. É o que demonstram, também, os modos de manifestações dos fenômenos, muitas vezes inconciliáveis com a hipótese alucinatória. Em outros termos, pelo estudo científico das manifestações em análise, somos levados a concluir que as hipóteses alucinatória e telepático-alucinatória se mostram insuficientes para explicar o conjunto dos fatos e que, ao contrário, a hipótese espírita a eles se presta admiravelmente. Fim.